Minha mãe horrível se recusa a cuidar de mim depois que eu der à luz, então estou rejeitando-a. Estou com 30 semanas de gravidez do meu primeiro filho e estou prestes a me mudar para outro estado. Minha mãe tem esse hábito de cuidar dos meus irmãos quando eles têm filhos até se recuperarem. Ela fez isso pela minha irmã mais velha e pela esposa do meu irmão. Então achei que faria o mesmo por mim também. Há uma semana ela me disse que não poderia porque era muito longe. Brigamos por causa disso e eu disse para ela sair da minha casa e agora não estamos nos falando. Antes que você me julgue e diga que minha mãe não é obrigada a cuidar de mim, vou dizer que nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre ela cuidar de mim. É sobre o fato de eu ser aquela filha da família que ninguém se importa. Meus pais sempre dizem que amam e tratam todos nós igualmente, mas cara, é óbvio que me amam um pouco menos que os outros. Sempre pensei que talvez eu fosse adotada e por isso eles não ligassem tanto para mim. Mas eu estava errada porque sou 100% filha deles, raramente comemoravam mesmo quando era para ser o meu dia. Meus aniversários raramente eram celebrados porque minha mãe e meu pai esqueciam ou simplesmente jogavam qualquer coisa na sala e chamavam de festa. Festa de formatura do ensino médio, eles disseram que já tinham gastado muito com a formatura do meu irmão mais velho, então não poderiam fazer o mesmo, mas que compensariam depois. Eles sempre dizem que sou uma boa filha, mas nunca sou aquela que eles se orgulham de falar pros amigos. Eu fiz de tudo para deixá-los orgulhosos, mas minhas conquistas sempre ficam em segundo plano comparadas às dos meus irmãos. Tentei falar com eles várias vezes sobre como me sentia, mas só recebi bronca dizendo que eu estava sendo mimada. Eu odiava minha vida até sair daquela casa, mas nunca tive coragem de cortar laços pensando que um dia eles mudariam. Bom, minha mãe acabou de me provar que eu estava errada. Detalhe, minha irmã mais velha mora do outro lado do oceano, mas minha mãe decidiu que pegar 2 voos de mais de 10 horas não era difícil. Mas de repente uma viagem de carro de 4 horas até a minha casa era demais. Estou tão cansada de sempre colocarem os outros acima de mim. Então vou fazer as pazes antes de me mudar porque não quero terminar tudo em clima ruim. E quando chegar na minha nova casa vou cortar todo o contato. Acho que não tenho mais energia para lidar com essa porcaria. E além disso eu tenho meu marido maravilhoso comigo. Então vou ficar bem e construir minha nova família onde eu seja realmente valorizada e amada por quem eu sou. Atualização: 3 meses depois eu liguei pro meu irmão mais velho, ele disse que não ia me encontrar depois do que eu fiz com nossa mãe e me xingou dizendo que eu era uma pessoa ingrata e que minha mãe estava sob muito estresse e dor por minha causa. Eu disse que não era justo ele assumir que eu era vilã e que ele não podia entender meu ponto de vista porque eles nunca o trataram como me trataram a vida toda. Ele gritou comigo no telefone dizendo que eu era um lixo por dizer isso e que minha mãe e meu pai sempre nos trataram igualmente, que eu era só uma narcisista que não conseguia pensar em mais ninguém além de mim mesma. Tentei falar, mas minhas emoções me dominaram e comecei a chorar no telefone e ele desligou na minha cara. Meu irmão contou pros meus pais que eu liguei pra ele e meu pai me ligou 2 dias depois e pediu pra gente se encontrar na casa deles. Eu quase disse não, mas não consegui porque a voz dele estava cheia de arrependimento, então pensei que talvez a gente pudesse superar tudo e eu pudesse abandonar a ideia de cortar o contato mesmo que minha mãe não quisesse ajudar. Achei que seria só eu, meu marido e meus pais conversando, mas eles convidaram meu irmão e a esposa dele. Quando sentamos, meu pai falou sobre a decepção dele comigo e disse que as coisas não deveriam ter chegado a esse ponto. Eu disse que ele estava certo, que as coisas não deveriam ter escalado desse jeito, mas que eu assumi que já que minha mãe ajudou minha irmã e minha cunhada, ela faria o mesmo comigo, mas ela simplesmente favorece todos os outros acima de mim e isso é frustrante. Contei pra eles como me senti todos esses anos, mas todos agiram como se não se importassem. Isso doeu. Eu soube ali que eu não significava nada pra eles. Então porque eu estava lutando pra fazer parte de uma família que não me queria. Meu marido ia falar, mas eu pedi pra ele não se meter. Todos deram suas opiniões me culpando e então meu pai perguntou se eu queria dizer algo para minha mãe. Eu disse que sentia muito porque não queria nenhum tipo de rancor entre nós antes de fechar esse capítulo e seguir em frente com a minha vida. Mas ela não disse nada em resposta. E meu pai disse que a gente precisava de um tempo, esfriar a cabeça e estabelecer limites. E acho que foi isso entre a gente. Nas 2 semanas seguintes a gente empacotou tudo e se mudou de estado. Eu não contei pra ninguém onde era minha nova casa. Só depois que me instalei escrevi uma mensagem longa falando tudo que eles fizeram e como eu me sentia. No final da mensagem eu disse que estava cortando completamente o contato com meus pais e meu irmão mais velho. Mudei meu número de telefone e bloqueei minha família das redes sociais. E quer saber? Minha vida nunca foi tão tranquila há muito tempo. Estou feliz com tudo e meu bebê pode nascer a qualquer momento. É estressante sim, mas eu amo tudo. Isso.